Porém, tome o seu assento. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando a gente propõe abrir uma campanha, o pastor estava ministrando aqui falando sobre a gente se reprogramar, estar na presença de Deus. Na verdade, a gente tem que se reprogramar na vida. Em tudo a gente tem que agora aprender a se reprogramar. Mas a gente precisa aprender a priorizar mais também algumas coisas. E quando Deus colocou no nosso coração de abrir um trabalho de quinta-feira com esse tema de os 7 mergulhos de Naamã, eu entendo que Deus pode nos abençoar no nosso primeiro dia. Deus pode abençoar no segunda, quinta, na terceira, enfim. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai assim nos honrar e nos abençoar muito. Porque eu sempre digo, eu vejo muitas vidas, eu vejo muitas almas. E quando eu olho para a igreja, às vezes a gente fala, poxa, algumas cadeiras estão vazias. Mas eu aprendi uma coisa com Deus, meu pastor. E isso ninguém tira de mim e eu defendo essa tese. Sabe quando as pessoas correm para a igreja? Quando elas precisam. Não é verdade? Quando elas precisar, pode acreditar que elas vão correr. Mas se elas entenderem agora que nós estamos num momento de muita necessidade, porque o nosso país está de ponta cabeça nesse momento. E Deus está trabalhando de uma maneira maravilhosa nas nossas vidas. Agora o texto que eu li é muito interessante, irmãos, porque eu quero pregar por partes nessas quinta-feira e falar de algo de que vai nos ensinar muito. E quando eu falo, na verdade, de Naamã, nós vamos aprender muito com a vida desse homem e com o que precisava ser tirado. Porque quando nós olhamos para a realidade, o que precisava ser arrancado dele, nós olhamos para dentro de nós e vemos aquilo que precisa ser arrancado de dentro de nós também. Mas o mais interessante é que a leitura diz que ali estava um homem de muito valor, um homem de muita honra, um homem reconhecido. E estamos falando de um general, não era de qualquer pessoa. Estávamos falando de um homem importante, reconhecido, um homem de valor, temente ao seu Senhor, um homem, na verdade, vitorioso nas suas batalhas. Enfim, ele tinha muitas virtudes. Mas você vê que o texto é desse tamanho assim, ó, com uma vírgula que diz, porém, leproso. E aí a gente consegue enxergar só uma coisa, só o leproso, não é? Porque nós temos alguns defeitos de quando olhamos para as pessoas, a gente consegue ver uma cor, mas a gente não vê uma história que ele tem. Ele era um homem valoroso, temente, reconhecido, ele tinha muitas virtudes também. Mas as pessoas às vezes conseguem ver os defeitos. Olha para o seu irmão e diz, você consegue ver virtude nas pessoas? Olha para o seu irmão, você consegue? Ou a gente só consegue ver, porque as coisas funcionam mais ou menos assim, olha. Poxa, eu gosto muito do pastor Valtinho, do jeito dele, do jeito que ele comanda a igreja, mas tem coisa, quer dizer, porém, não é? Eu tiro toda a virtude e diz, mas porém tem coisa que eu me apego naquilo que não é para eu se apegar. Eu não olho as virtudes que ele tem. É por isso que eu começo a entender por que é que Deus trabalhou de uma maneira poderosa na vida desse homem. Porque Deus não vê como eu vejo. Deus não enxerga como eu enxergo.
Deus não julga como eu julgo. Deus olha a raiz, lá no profundo. Tem algumas coisas importantes que Deus faz que muita gente não entende. Aí a minha Bíblia diz: ele tinha todas essas virtudes e era vitorioso em tudo, mas porém tinha uma lei. Sabe, queridos, pare um minuto aqui comigo agora e tente entender uma coisa comigo. Eu quero que você olhe um minuto para dentro de você, porque quando eu falo de lepra, os dias de hoje, elas representam muita coisa na nossa vida. Pode ser os nossos sentimentos ruins, pode ser na verdade as nossas mágoas, pode ser na verdade os nossos defeitos, pode ser alguma coisa que você carrega que te machuque. Enfim, você é bom, mas porém, olha para o seu irmão e diz: porém, tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhada. E é esse porém, na verdade, que Deus olha e vê lá dentro. É esse porém que Ele usa coisas para trabalhar na nossa vida que nós não entendemos. E o que eu acho interessante aqui, eu não quero me ater a um homem de grandes vitórias que quando chegava na sua casa, que era a realidade, porque lá fora é uma coisa interessante. Você pode dizer o que você não é, você pode aparentar o que você não é, você pode se gabar do que você não é, você pode, na verdade, expressar o que você não é, mas não existe coisas mais reais do que quando você chega dentro da tua casa, põe a cabeça no travesseiro, e aí você começa a chorar as suas lágrimas, e ali você vê quem realmente você é. Não tem ninguém para chorar com você. Não tem ninguém para ouvir, talvez, as suas palavras. E eu creio que Naamã era assim. Ele entrava, ele saía, ele guerreava, ele subia, ele descia, ele comandava o seu exército, mas quando ele estava dentro da sua casa, ali era a sua realidade. Ali ele era leproso. E o que eu acho interessante, que me chama a atenção, é que Deus falou uma coisa no meu coração, que nós estamos vivendo, na verdade, nos dias de hoje, um cristianismo ou um evangelho diferente, não é? Em que muitas pessoas se apegam ao escândalo, e muitas pessoas se apegam a coisas pequenas, e ficam olhando tudo, mas elas não conseguem olhar para si, de que eu preciso me policiar, de que eu preciso crescer, de que eu preciso buscar, de que eu preciso crescer, de que eu preciso de Deus. E aí, Deus me levou a uma coisa interessante nesse sentido. A gente precisa aprender a dar valor nas pequenas. É aí que eu vejo os propósitos de Deus. Por que numa das suas batalhas, Deus fez com que esse homem e a sua esposa olhassem para uma pequena menina de Israel e levassem para dentro da tua casa? Como escravo, como, desculpe a expressão que todo trabalho é digno, mas como uma empregada, não era? Não, vamos levar essa menina para servir dentro da nossa casa, para limpar nossa casa, limpar nosso chão, lavar nossa roupa, nossa louça, enfim. Era a função dela, seria essa, de atender e de... Mas eles pensavam, na verdade, que eles estavam levando essa menina somente para servir e ser escrava. E Deus tem os seus meios, e Deus tem os seus propósitos, e a gente não entende, na verdade, o que Deus faz. Eles não estavam levando simplesmente uma simples menina, mas eu quero usar uma expressão certa. Eles estavam levando uma criança mais crente, que conhecia Deus e conhecia o que era profeta. É aí que Deus falou uma coisa no meu coração, que nós precisamos estar e aprender e nos policiar nisso.
que hoje em dia parece que a gente não reconhece mais os profetas, pastor. Nós não reconhecemos mais os pastores, não reconhecemos mais as pessoas de Deus. Não, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um profeta. Mas aquela menina não. Aquela menina estava lá dentro. Eu fico pensando uma coisa. Por que é que Deus fez com que ele levasse aquela menina? Por que ele não levou um adulto escravo? Por que ele não levou alguém? Por que uma menina? Por que uma criança? É porque Deus quis usar as coisas mais simples. O homem, na verdade, porque se eu vejo na mão um homem de muita fibra, um homem, na verdade, de muita personalidade, Deus disse: eu vou usar coisas simples para falar com você. Às vezes Deus, querido, Ele fala algo simples dentro da nossa casa, na boca dos nossos filhos, e a gente não ouve. Às vezes Deus fala algo na boca da nossa esposa, e a gente não ouve. Às vezes Deus fala na boca do nosso esposo, e a gente não ouve. Mas Deus está falando. É uma coisa simples. Já aconteceu, irmão, você ir fazer um negócio, a esposa diz: bem, eu estou sentindo que você não. Já aconteceu? Aí você ouviu? Ouviu ou foi lá e fez? Aí a gente às vezes não ouve o que acontece. Está errado. E ainda bem que não é aquela esposa que diz: eu falei, né? É aquela que diz. Mas agora se é aquela que diz: eu não falei, aí pronto. Aí briga, é briga. Porque às vezes a gente não dá ouvido às pequenas. E o que eu aprendo aqui, na verdade, é que quando Deus leva alguém com um propósito, é porque Ele quer trabalhar, porque tem valor. Naamã tinha valor. Era um homem de muita vitória, mas precisava ser quebrado e limpo. Ali agora entrava um processo que tinha que ser ele e Deus. Era ele e Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, que nesse momento aqui, essa campanha vai servir para eu e você entender uma coisa. Vai ser eu e Deus, você e Deus. Porque tem coisa que eu não vou poder, na verdade, tirar de dentro de você. Até porque eu sempre entendo que quando a Bíblia diz em Apocalipse 3, capítulo 20, eis que estou à porta e bato. Se você não abrir, por que ele não abre? Porque porta de coração só tem vindo por onde? Por dentro. Quem abre? É você. Se você não abrir, ninguém pode abrir o seu coração para ele. É você que tem que abrir o coração para Deus. E aí aquela menina vendo uma situação, já que ela cuidava de toda a casa, de tudo, de toda a roupa, então eu tenho certeza que ela começou a ver o quarto separado, a cama separada, as roupas separadas, os pratos separados. Ela começou a olhar e disse: tem alguma coisa estranha aqui. E aí ela descobriu, na verdade, que o seu patrão tinha uma vida vitoriosa lá fora, mas ali dentro ele não passava de um homem leproso, que não tinha, na verdade, não vivia em sociedade, somente ia lá, ganhava suas batalhas, mas tinha vergonha daquilo que estava cometido. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das piores coisas do mundo é você ser vitorioso em tudo lá fora, no seu trabalho, nos seus negócios, mas você ser derrotado no meio da sua vida.
vai ver na verdade que você não valorizou aquilo que mais precisava dar valor. E ali dentro, eu fico pensando que era o sofrimento. Por quê? Porque Naamã não era feliz. Ele era realizado lá fora, dentro do seu lar. Não. Tenho certeza absoluta que a sua esposa também não era feliz. Então ele tinha uma vida lá fora de muito triunfo, mas dentro da sua casa ele tinha uma vida de muita derrota. Olhe para o seu irmão e diga: onde é que você mais tem vitória? Olhe nos olhos dele, Deus. Onde é que você mais tem vitória? É lá fora, é no trabalho ou é na casa? Aí a minha Bíblia diz uma coisa interessante, que aquela menina percebeu tudo aquilo. E ela foi conversar com a sua senhora e disse assim: senhora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu percebi que o meu patrão está doente. Eu percebi tudo o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Ah, se ele conhecesse lá o profeta que está lá em Israel, na minha terra, terra de homem de Deus, terra cheia de Deus, terra do lugar de Deus, terra do lugar de Deus. Ah, se ele conhecesse. Ela pregou ou não pregou bonito? E veio de uma tribo. É agora que entra, na verdade, como você interpreta o que Deus está falando para você. Porque eu começo a aprender algumas coisas aqui, que a mensagem de Deus, ela chega ao nosso coração. Mas como é que eu estou interpretando, na verdade, aquilo que Deus está falando para mim, e Deus está falando comigo? A sua esposa foi conversar com o seu esposo, disse: escuta, sabe essa menina que você trouxe aí? Sim. Então, eu estava conversando, ela veio e falou para mim assim com autoridade, que lá em Israel tem profeta, tem homem de Deus, tem alguém na verdade que pode tirar isso de você. Tem alguém que pode transformar e arrancar isso daí de você. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Seja profeta agora, olha o seu irmão e diz: ei, alguém que está aqui nesta noite pode arrancar isso de dentro de você. Seja um profeta aí agora, olha nos olhos do seu irmão e diz: ei, quem está aqui hoje pode arrancar isso de você. Mas como é que eu interpreto na verdade as coisas? Aí a minha Bíblia diz, sabe o que acontece? Minha Bíblia diz que esse homem, ele junta os seus tesouros, pega os seus servos e diz: ó, junta isso, junta isso, junta isso, já faz uma carta e já manda para lá. E diz que quem está chegando lá da cidade é Naamã, viu? Olha que coisa interessante. Onde é que ele recebeu a mensagem? Dentro da casa. Dentro da casa ele era o quê, doutor? Leproso. Ele não era o Naamã, Naamã ele era lá fora. Ali dentro, não, ele era leproso. Mas não recebeu a mensagem como mil. Se a gente receber a palavra de Deus, mas não receber de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, porque quando ela vem transformando, ela vem mudando, ela vem rasgando, ela vem. Eu confesso para vocês que nesses últimos 2, 3 anos, eu acho que eu fui rasgado ao meio, quebrado, pisado, mas estou de pé. Isso é o mais importante.
estou de pé. E entendo uma coisa: existem coisas na vida da gente que são necessárias. Por quê? Porque quando Deus precisa tirar algumas coisas, Ele tira e coloca sempre algo melhor, e melhor, e melhor. Esse homem, na verdade, ele recebeu essa mensagem, mas ele não a recebeu com humildade. Ele já achou lá dentro que o mais importante era o que ele tinha, que o que ele possuía ele podia comprar. Pode deixar então, se lá tem profeta, se lá tem homem de Deus, se lá tem mulher de Deus, se lá tem Deus, se lá eu posso receber o meu milagre, então eu vou comprar. Olha para o seu irmão e diz: você não compra nada de Deus. Vinde e comprai sem dinheiro. De Deus você busca. Buscai e achar. Batei e abrir-se-vos-á. Busca, não se compra. Mas Deus precisava mostrar uma coisa para ele: que ele possuía, não comprava, que ele precisava receber. E quando ele, na verdade, parte com toda a sua comitiva, ele não reconhece ainda quem ele é e a situação que ele está. Pastor, o senhor quer dizer, o que eu quero dizer nesta noite é que quando nós entramos por essas portas aqui adentro, e saímos da nossa casa, nós precisamos olhar dentro de nós e olhar a situação que nós estamos. Eu vou fazer uma pergunta e você responde se você quiser, mas é só a nível de, se você quiser abrir a mão. Deixa eu me fazer uma pergunta agora. Quem crê na salvação, diga amém. Quem crê na salvação da sua alma? Agora, se Jesus Cristo vinha agora, o céu rasgou agora, e Ele veio buscar a sua igreja. Olhe para o seu irmão e diga assim: você está pronto para ir agora? Está pronto? Quem está pronto, levanta a mão. Está prontinho, já? Eu não vou questionar quem deixou de levantar, porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é você olhar para dentro de você e saber que você saiu da sua casa e veio para ir para a igreja. Mas Ele não vai te buscar dentro da igreja, porque a Bíblia diz que dois vai estar numa cama e um sobe e o outro fica. Dois vai estar no campo, um sobe e o outro fica. Dois estarão andando, um sobe e o outro fica. Então não é somente aqui, é aonde quer que você esteja, você tem que estar preparado. Então olha para o seu irmão e diz: então prepare-se. Porque lembre bem o que eu estou dizendo, é como você recebe o que Deus está falando com você. Se você recebe a mensagem de Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, muda, transforma, alguma coisa acontece. Amém? Quantos creem assim, diga amém? Agora, quando ele recebe essa mensagem, ele ainda vai como Naamã. Ele ainda vai com a sua, na verdade, com toda aquela, sabe, aquela eloquência, com toda aquela autoridade. Mas tudo bem, ele poderia até ir. Mas quando ele chega lá, ele não pode chegar, na verdade, impondo como Naamã. Porque quando você chega diante de Deus, não existe como a gente ficar impondo nada. Ele te manda diante de alguém, de Deus, para você chegar com humildade. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: diante de Deus, sem medo de errar, mas para a glória do Senhor. Eu trabalhei com o nosso pastor Valdir há quantos anos atrás, pastor? E engraçado que
O mundo deu toda esta volta e me colocou, na verdade, diante dele. E aí ele fez uma proposta e abriu. Deus usou ele para estender as mãos e abrir estas portas. Eu quero, no nome de Jesus, com humildade, tentar honrar aquilo que Deus tem confiado novamente a nós. Quando o Naamã está indo no caminho, preste atenção, é no caminho. Quando ele está indo no caminho, a minha Bíblia diz, pode ler o texto depois, a minha Bíblia já diz que ele já vai no caminho, sabe como? Dizendo assim, bom, quem está indo é Naamã, já mandei na verdade as oferendas, já escrevi carta, a Saula já chegou na mesa do rei. Então quando eu chegar vai ter comitiva, vai ter tudo, esse homem vai sair, esse homem vai se prostrar e dizer, opa, chegou general, chegou alguém bom. Não. Quando você chega dentro e diante de Deus, olha o seu irmão e diz, vamos chegar simples, porque Ele é grande. João diz, nós diminuímos, Ele cresça, nós diminuímos, Ele cresça, nós diminuímos e Ele cresça. Sempre. Ele falou dentro do coração como Ele já queria. Ele já disse. Não, eu vou chegar lá e eu queria que fosse assim. Seja sincero, queridos irmãos, quando a gente vem para a igreja às vezes, o que é que nos decepciona em muitas coisas? Às vezes a gente começa a olhar ao redor, a gente começa a olhar pessoas, a gente começa a olhar situações, tem ou não tem coisas que nos chateiam? Sim ou não? É porque a gente começa a olhar e deduzir coisas erradas. Por quê? Porque quando nós olhamos para dentro de nós vamos perceber que nós não somos melhores do que eles. Nós somos iguais. Quando nós vamos, na verdade, avaliar, nós vamos perceber uma coisa, e como é gostoso igreja, ou lugar bom de gente doente. Fala para o seu irmão, ou lugar de gente doente. Porque se você, seja sincero, se você tivesse 1 milhão na conta, carro importado, cheio de gasolina, mansão na praia, o que você está fazendo aqui, Antônio? Estava hoje. A gente está aqui porque a gente precisa de Deus. A gente precisa de uma transformação. A gente precisa de uma mudança. E se a gente não precisa, alguém da nossa família está doente, alguém está drogado, alguém precisa de uma cura, alguém precisa de um... Nós estamos aqui talvez não só por nós, mas por alguém. É por isso que aqui é pronto-socorro, é lugar de doente. É por isso que quando a gente olha ao redor, a gente vamos ver defeito. Mas não adianta a gente só olharmos e não ver as qualidades. Olha as qualidades que vocês têm. Hoje é quinta-feira, eu tenho certeza. Tem pessoas que estão aqui porque dizem, ó, vamos lá. Por quê? Porque é culto de quinta-feira, o pastor Sérgio vai pregar. Jesus está nesse lugar. É Ele o principal desse lugar aqui, certo? É Ele que cresce, nós só desabar. Ele chegou, na verdade, já falando como Ele queria que as coisas fossem para Deus. E para nós não adianta ficar questionando Deus, por que aconteceu isso, por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que acontece aquilo outro. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, pastor, me diz uma coisa, pastor Sérgio, se é Deus, se aquele pastor era de Deus, por que aconteceu aquele acidente, os corpos dos pastores despedaçou e tudo, que Deus foi esse que deixou? Eu falei, irmão, morte é morte. Morte é morte. Você acha que o crente vai morrer só desse jeito? Deus vai apitar lá de cima e dizer, ó, Sérgio, hora da morte, escolha aí quietinho, eu vou, tá bom, Deus, só um minuto. Morte é morte. O importante é que chegaremos no céu inteirinho. Você acha que você vai ver João Batista sem cabeça? Não. Nós vamos ver o desembolado tudo inteiro. E quando Ele chega, Ele propõe o coração do jeito que Ele quer. Deixa eu te dizer uma coisa.
Quando você vem servir a Deus, fale para o seu irmão, não é do jeito que você quer. Amém. Nunca será do jeito que você quer. É do jeito que Ele quer. E aí eu começo a entender uma coisa, por que o coração do pastor Valdir se entristeceu quando Deus falou isso no coração dele. Eu fiquei aqui pensando comigo, permita-me fazer essa observação, porque eu estou entrando agora em revelação de Deus. Vamos crer aberto. Sabe, queridos, o meu coração se entristece. Por quê? Porque eu sei que talvez tem pessoas no nosso meio que não conseguiram orar 5 minutos hoje. Já acordou atrasado, já acordou xingando, já acordou murmurando, já acordou brigando. Entende? Mas às vezes vem para a igreja e se o pastor fala uma palavra, aí eu não gostei da palavra daquele pastor, não é que você não gostou, porque tem coisa que você tem que também estar no espírito para entender o que Deus está te falando. Mas se a gente passa o dia todo brigando, discutindo, não é? Você vai chegar à noite na igreja e vai entender o que Deus quer? A gente precisa entender uma coisa, que servir a Deus não é do jeito que nós queremos. Deus precisava fazer da mãe entender uma coisa, da mãe presta atenção. Você é um homem reconhecido, general, comandante, vitorioso. O pessoal, na verdade, da cidade, todo mundo, na verdade, te reconhece. Você é bênção, né? Eu só vim aqui para tirar sua lepra. Eu só usei do meio para tirar sua lepra. Por quê? Porque você para mim é valoroso. A sua alma para mim que tem valor, né, mano? Por isso que eu usei uma menina e te trouxe até aqui. Não é do jeito que você quer, né, mano? E não é. Não pode ser do jeito que queremos. Eu gostaria de uma coisa. Eu fui orar por uma pessoa. Eu sei que vocês vão acreditar nisso, não preciso mentir. Eu já vi aqui Deus e o pastor Valdir. Quantas pessoas nós já vimos de cadeira de roda levantada? Quantas pernas nós já vimos crescer, gente? Caroço, tamanho de laranja desaparecendo. A história é muito, na verdade, isso não é uma coisa que vivemos no passado. A gente crê que, por que não acontece mais hoje? Sabe por quê? Porque nós não nos interessamos em trazer as pessoas. É só trazê-las. Quando a gente se interessa pelas pessoas, as coisas acontecem. Deus, Ele se interessava pela vida de Naamã. Por isso que Ele criou toda essa situação. E quando Ele chega diante do profeta, Deus fala no coração do profeta: ó, não vai lá fora. Por quê? Porque você é um profeta, você tem valor para mim. Eu te levantei nesta nação. Então eu preciso ensinar ele que ele já veio no caminho. E se você sair daqui e ir lá fora atender ele, você vai satisfazer o ego dele. E eu não estou aqui como Deus para satisfazer o ego de ninguém. Manda o seu mensageiro, fala para ele lá e só, na verdade, mergulhar no rio mais sujo que tem. Pronto, só isso, não fale mais nada. Ele não gostou também? Quer dizer, ele recebeu uma mensagem da menina, não gostou? Recebeu uma mensagem do mensageiro, não gostou? Aí o seu irmão diz: às vezes nós não gostamos das mensagens. Quem é que já foi ouvir uma pregação e falou: não gostei dessa pregação hoje não? Já aconteceu isso com alguém? Levante a mão. Tenho certeza. Mas toda pregação, querida, ela é de Deus, não tem jeito. Toda palavra, ela é de... Quando você está ouvindo alguma coisa que você não gostou, entenda isso diante de Deus. E vou falar isso como profeta. Quando você estiver ouvindo alguma coisa que você não gostou, porque Deus está arrancando alguma coisa de dentro de você. Por quê? Porque ninguém gosta de ouvir verdade. A gente gosta de falar ver. É gostoso ou não é você chegar na pessoa e falar: eu falei mesmo, porque comigo é assim, eu falo na lata. Não é gostoso? É bom ou não é? Mas e quando, olha, você diz, e quando você ouve na lata? Como é que é? Quando você ouve alguma coisa na lata, aí a gente não. Deus disse ao profeta:
atende Ele desse jeito. Por quê? Porque Ele tem um valor para mim. Eu só preciso arrancar esse orgulho de dentro dele. Eu preciso arrancar esse ego de dentro dele. Ele é vitorioso lá fora. Ele é vitorioso nas suas batalhas. Mas eu preciso fazer ele entender que diante de mim eu quero humildade, eu quero simplicidade, eu quero obediência, eu quero reverência. Diante de Deus, Ele quer alguma coisa a mais de nós, que muitas vezes lá fora nós mostramos diferente. E eu vou dizer uma coisa para você: nunca fui tão quebrado ou amassado com Deus, porque eu entendi algumas coisas que Deus precisou fazer na vida para nos quebrar. Mas como é gostoso quando Ele começa a te pôr de pé de novo. Ele diz: agora, essa que é a hora, eu vou começar a te colocar porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Sempre Ele fará. Glória a Deus. E quando Ele manda esse mensageiro, Ele não gostou da mensagem. Por quê? Poxa, existem rios mais limpos. Olha bem, eu estou encerrando essa primeira parte. Existem rios mais limpos. Por que o profeta não mandou? Ele está falando com Naamã. Olha bem, ele está falando com Naamã. Por que ele não mandou eu no rio, na verdade? Cristalinho, de águas limpinhas, bonitinhas. Por que ele manda eu num rio de águas sujas, turvas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existiam rios mais limpos, de águas mais cristalinas. Mas eles não tinham o que o Jordão tem. O próprio Jordão, essa palavra já representa, sabe o quê? Morte. Ressurreição. Os rios de água cristalina não tinham o que o Jordão tinha. E o Jordão também não tinha a água cristalina que eles tinham. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Preste atenção. Você já olhou em alguma situação que às vezes a gente fala assim: poxa vida, né? Não é uma questão de inveja, mas fala: poxa, eu sou cristão, sirvo a Deus, né? Precisava ter, melhorar, né? Tem pessoas que têm coisas assim, não é temente a Deus, não faz nada, faz maldade e sabe? Eu queria que você olhasse agora para o seu irmão e dissesse assim: você tem o que muita gente não tem. Você carrega o que muita gente não carrega. É por isso que você é diferente. Você é diferente. É por isso que quando a gente entra, já aconteceu de você entrar em algum local, sabe? E alguém olhar para você e dizer assim: engraçado, você é diferente. Você fala como crente, está acontecendo? Porque você tem o que eles não têm. Eu tive uma experiência da minha vida com respeito a isso que aconteceu. E eu vou dizer do pior jeito, porque eu estava, na verdade, no meio de umas pessoas e eles começaram a questionar, na verdade, as coisas de Deus. E eram espíritas, sabe? E eram espíritas. E, como diz o pastor, naquela época a gente ia orar para monte, nós passava a noite. Vinha no outro dia, podia estar chovendo, que a gente vinha com blusa de lã desse jeito, tudo molhado, tudo gelado, mas a gente via cheio de Deus.
E aí eu estava no meio daquelas pessoas e eles falando tudo, eu falei, olha, a única coisa que eu quero dizer para vocês é que o que eu tenho, vocês não têm. Como assim? Eu falei, então peraí. Ergui a mão, falei, vou fazer uma oração. Eu fiz uma oração, caiu uns 2 endemoniados. Eu falei, agora, fica olhando só, o nome, olha o nome que eu vou usar, em nome de Jesus. Sai! Glória a Deus. Aí eles olhou, falei, vocês têm isso? Não, então, o que eu tenho, vocês não têm. A única coisa, na verdade, que Deus queria mostrar a ele. Por que no Jordão? Porque, na verdade, nos rios mais limpos e cristalinos não tinha, no Jordão tinha. Ele precisava ir no Jordão, mergulhar, se arrepender, morrer, nascer de novo. Olha para o seu irmão e diz, escute, você precisa ir no Jordão de novo. Nós precisamos voltar para o Jordão. Escute, querido, deixa eu dizer isso sem medo de errar. Vou encerrar essa primeira parte porque eu quero orar. Nós precisamos, na verdade, entender. Por quê? Porque na próxima quinta eu quero ministrar sobre os mergulhos. Por que é que teve que ser 7? Por que é que Deus não mandou ele mergulhar 1, ou 2, ou 3? Por que teve que ser 7? Olha para o seu irmão e diz, começa a campanha hoje. E por que tem que ser 7? Pegue o nome, escute, pegue o nome de 7 pessoas, coloque o nome de 7 pessoas no papel, coloque o que você quer para a vida delas, inclua o seu também, e coloque, e diga a Deus, se o Senhor está nesse negócio aí, o número 7 é o número da perfeição? É. E quando você vai olhar para a Bíblia, tem algo muito lindo nessa numeração, então entenda. Pegue o nome de 7 pessoas, coloque o seu, inclua o seu, coloque o propósito, coloque o objetivo e vai. E veja aquilo que Deus vai fazer. Por que teve que ser 7? Ouça o que Deus está falando para você nesta noite. Entenda no resumo. Você tem um valor. As pessoas te valorizam, Deus te considera, você é considerado, você tem muita vitória lá fora, mas como é que você está diante de Deus? O reconhecimento dele era de toda aquela nação, mas ele não tinha reconhecimento de Deus. Você quer ser reconhecido por quem? Por quem você quer ser reconhecido? Agora. O que eu quero é que você feche os olhos um instante e entenda somente isso que eu vou dizer para mim estar olhando. Você é uma pessoa boa. Talvez pessoas não estão reconhecendo que você é uma pessoa que tem um coração bom. Você é uma pessoa honesta. As pessoas amam você. Porém, tem alguma coisa aí dentro que precisa sair. Tem alguma coisa aí dentro que precisa ser colocada para fora. E deixa eu te dizer uma coisa. Não existe nada mais lindo do que você chegar diante de Deus e confessar a sua fé. Confessar aquilo que você precisa e naquilo que você precisa ser mudado ou transformado. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Preste atenção, querido. Você não entende porque você não é feliz. Você não entende, na verdade, porque as coisas não têm acontecido como você quer que elas aconteçam. Mas Deus está falando ao meu coração o que está faltando. É você fazer um compromisso e uma aliança comigo. Porque até hoje, até agora, você está me servindo do jeito que você quer, do seu jeito. Escute com seus olhos fechados o que Deus está falando. Você está servindo a Deus do seu jeito, não
Pastor, como é que o senhor sabe isso? Escute que você vai entender. Nem a Bíblia você consegue trazer para a igreja. Isso significa que nenhuma leitura bíblica você tem conseguido fazer. Só existe uma maneira linda de você conhecer o autor. Ele deixou escritos. Ele deixou, na verdade, a sua palavra. Por quê? Porque quando eu quero conhecer sobre história, sobre conhecimentos gerais, vou eu ao livro, vou eu numa biblioteca, quando eu quero conhecer algo de Deus. Tenho eu que abrir a Bíblia, tenho eu que desfolhar, tenho eu que meditar. E ali eu vou conhecer algumas coisas. Escute, talvez você está servindo a Deus do jeito que você quer ainda. E talvez você venha para a presença de Deus, do profeta, pensando, já estou cansado. Puxa, não gostei disso, aquilo não estava bom. Mas deixa eu te falar, querido. Hoje Deus está dizendo assim para você, filho. Eu trouxe você aqui porque eu preciso tirar algumas coisas de dentro de você, para mudar a sua vida e para mudar a sua história, para fazer você viver aquilo que você nunca viveu, para você chegar em lugares em qual você nunca chegou, para levantar você, na verdade, de uma maneira como você nunca imaginou. Escute o que eu estou dizendo, que existem pessoas aqui que têm um propósito de Deus, que têm um chamado de Deus, que têm algo de Deus, mas está faltando somente firmar uma aliança com Deus. É para isso que Deus te trouxe nesta campanha, para te dizer assim, lá no seu trabalho, você tem amigo, você tem colega, você tem mensagem do WhatsApp, coisas bonitas, mas deixa eu te falar, quando você está na sua casa, coloca a cabeça sobre o travesseiro. Porém, depois, Deus está dizendo, eu quero tirar a sua mente. Fique de pé no nome de Jesus.